Oi, turminha! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos aula de matemática. Hoje é a nossa aula do dia 13/5 de 2020, certo? Hoje é quarta-feira, desculpa. E nós vamos iniciar aí com a matemática. Então, nós vamos entrar agora em uma parte da matemática, que é a estatística. Nós vamos fazer uso de gráficos e tabelas. E para a gente entender um pouquinho, vocês terão as atividades 43 e 44, certo? Então, vamos começar. Peguem os livros e vamos na página 120. É um resuminho não, na verdade é um pedacinho aí do livro de vocês. A tia Jara vai ler junto aí com vocês. Além da geometria, que foi o que nós trabalhamos anteriormente, que é uma parte da matemática que estuda formas e medidas, há ainda outra parte conhecida como estatística, que se preocupa com a coleta, a organização e a interpretação de dados, que são as informações. Nessa organização, os dados, informações, são transformados e escritos como gráficos e tabelas. Então, é muito, através das tabelas e dos gráficos, a gente consegue ter uma organização melhor. Por exemplo, vocês têm vários brinquedos e vocês querem organizar esses brinquedos. Eu quero ver quantos carrinhos da Hot Wheels eu tenho. Então, vocês vão lá montar um gráfico ou uma tabela. Eu tenho tantos carrinhos da Hot Wheels na cor vermelha. Então, vocês vão colocar lá na tabela. Eu tenho tantos da cor azul. Mesma coisa as meninas. Eu tenho tantas Barbies, tal. É essa separação, é vocês organizarem o que vocês têm, certo? Então, eu tenho aqui, acompanhe um exemplo de uma situação que envolve uma coleta de dados em um ambiente urbano, isto é, em uma cidade. Gabriel é fiscal e observou um movimento de veículos durante um dia em uma rua da cidade em que trabalha. Ele deveria anotar a quantidade de motocicletas, carros, ônibus e caminhões que passavam em um trecho dessa rua. Veja as suas anotações em que cada risco representa um veículo. Então, olha lá, cada risco representa uma unidade. Então, aí embaixo, a tia Najara não colocou a imagem aí para vocês, mas vocês conseguem verificar aí no livro de vocês. Então, tem aí o Gabriel, que é o fiscal, e aí ele colocou as anotações dele de carro, de moto, de caminhão e de ônibus, certo? Ele colocou até por cores diferentes para vocês conseguirem ver. Então, aí na página 121, ele elaborou uma tabela. Então, tem aí, depois ele organizou as informações na forma de uma tabela. Então, ele colocou de um lado o tipo de veículo, né? O carro, motocicleta, caminhão e ônibus. E do outro lado, a quantidade de cada um deles. Então, de carro, ele tinha aí 24, motocicleta 14, caminhão 14 também e ônibus 8. E, finalmente, ele construiu um gráfico de barras com base nas informações. Então, olha lá. Vamos ver aí o carro. Ele disse que era o quê? 24. Então, olha lá. Segue aí a tia Najara, carro. Aí, vocês viram aí? O carro tá marcado no pontinho antes do 25, porque tá marcando que foram 24 carros. A mesma coisa, a moto, que é a motocicleta, certo? Que deu o quê? 14. Olha lá, Se vocês pegarem uma régua, vocês conseguem ver direitinho que vai estar indicando aqui no 14. A mesma coisa o caminhão, porque também tinha 14 caminhões. E o ônibus, que foi somente 8, certo? Então, dá pra ver certinho aí a quantidade que eles colocaram. Aí o Gabriel falou assim, de acordo com as informações observamos que na rua em que foi realizada a pesquisa, o tipo de veículo que passou com mais frequência foi o carro. Então, ele chegou à conclusão que o que mais passou foi o carro, porque foi o que deu a maior quantidade aí no gráfico de barras. Além de perceber no dia da pesquisa qual foi o tipo de veículo que mais passou na rua que Gabriel fiscalizou, podemos determinar o total de veículos. Então, o que ele fez depois? Ele somou
todos os veículos. Então, ele pegou a quantidade de carro, a quantidade de motocicleta, a quantidade de caminhão e de ônibus. Ele somou todos e o resultado foi 60. Então, ele teve 60 veículos que passaram ali pela fiscalização. Certo, pessoal? Agora, nós temos aí a página 122. Essa página, vocês terão alguns exercícios de aplicação. Então, vocês farão esses exercícios, certo? Acredito que vocês tenham compreendido direitinho aí como funciona a tabela. Mas eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, tem aí, diversão à vista. A organização de informações em tabelas ou gráficos também é muito comum para aqueles que trabalham no campo, seja plantando ou criando animais. Tiago, por exemplo, cultiva e vende tomates. Veja o gráfico que mostra quantas caixas de tomate ele vendeu em um mercado próximo de seu sítio ao longo de 5 dias. Então, ele montou aí um gráfico com as vendas do tomate. Então, ele organizou aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, os dias da semana que ele vendeu tomate. Então, por exemplo, na segunda-feira, se vocês acompanharem aí, vocês viram que a quantidade vai de 5 em 5, né? Começou 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, se a gente observar aí, vocês vão ver. Vocês precisam saber anotar aonde está indicando aí. Então, aonde termina essa barra vermelha é a quantidade que vocês precisam anotar, certo? Então, vocês vão verificar de todos aí, de segunda até a sexta-feira. E na página 23, nós temos aí: observando com bastante atenção as informações do gráfico, faça o que se pede nos itens a seguir. A. Complete a tabela com a quantidade de caixas de tomate vendidas em cada dia da semana. Então, vocês vão colocar aí, de acordo com o gráfico da página 122, quantas caixas de tomate foram vendidas em cada dia. Então, vocês vão colocar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, certo? Vai colocar a quantidade que está indicando no gráfico, hein? Continuando aí na página 123, depois que vocês elaborarem aí a tabelinha, vai aparecer assim agora, letra B. Em qual dia da semana ele vendeu mais caixas de tomate? Então, vocês vão verificar qual dia ele vendeu mais e anotar aí. C. Em qual dia da semana ele vendeu menos caixas de tomate? Então, vocês anotem qual foi a menor quantidade aí. Qual dia foi menor a quantidade que ele vendeu. Letra D. Em qual dia da semana ele vendeu exatamente 22 caixas de tomate? Então, qual foi o dia que ele vendeu 22 caixas? Só olhar na tabelinha aí que a resposta tá aí. Letra D. Desculpa. Agora é a letra E. No total, quantas caixas de tomate ele vendeu nos 5 dias? Então, nós vamos fazer igual na página 121, que o Gabriel contou lá todos os carros, né? Que ele somou todos os veículos e teve um resultado. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Vocês vão somar as vendas durante a semana e ver qual vai ser o resultado. E tem uma linha aí embaixo para vocês responderem, tá? Então, vocês sabem que tem que ter uma resposta. Faz a continha no espaço em cima e embaixo a resposta, certo? Não é só para colocar o número, não. Eu quero que responde a pergunta. Mesmo quantas caixas de tomate ele vendeu nos 5 dias? Ele vendeu tantas caixas de tomate nos 5 dias, certo? Tem que responder. Infelizmente, a tia Najara não conseguiu colocar aí para vocês a página 124 e 125, porque não estava disponível no meu livro digital. Ela estava totalmente embaçada, vocês não iam conseguir observar. Mas a tia Najara vai conversar aqui com vocês, e aí vocês vão acompanhando no livro, certo? Então, são as atividades das páginas 124 e 125. Então, na página 124... está assim: faça uma pesquisa com seus colegas de turma. Todos deverão responder a pergunta da letra A. Que tipo de jogo ou brincadeira você prefere? De tabuleiro, de movimento ou eletrônico?
B. Depois, em seu caderno, construa uma tabela para relacionar os dados obtidos com a pesquisa. C. Com os dados da tabela, construa também um gráfico de barras usando uma folha de papel quadriculada que represente o resultado obtido. Seguinte, sei que a gente não está na sala de aula, então vai ser mais difícil de realizar essa atividade, então não tem problema. Se vocês quiserem realizar essa atividade, você, o pai e a mãe, não tem problema. Eles vão responder qual jogo eles preferem, porque eu tenho certeza que quando eles eram crianças, tinha algum jogo que eles gostavam mais, né? Ou de tabuleiro, ou de movimento, ou até mesmo eletrônico. Então, vocês podem fazer com os pais em casa, se tiver irmão, não tem problema, tá bom? Então, vocês vão realizar essa pesquisa em casa mesmo. Aí, vocês vão construir uma tabela e depois tentar elaborar um gráfico aí. Não precisa ser necessariamente na folha quadriculada, certo? Pode fazer com as linhas mesmo do caderno, não tem problema. Vamos lá, então, agora a gente tem um exercício proposto aí para vocês. Existem algumas coisas em comum entre a cidade e o campo. Uma delas aqui no Brasil e em outros países é a tradição das festas juninas em homenagem a São João, Santo Antônio e São Pedro. Em nosso país é uma tradição caipira, mantida mesmo em grandes cidades. Olho vivo. Número 3. No colégio em que Lucas estuda, a festa junina é comemorada com muita animação, comida e brincadeira. Aí continua na página 125. Na festa, além de divertidas brincadeiras, muita dança e animação, há barracas que vendem cachorro-quente, milho, curau, cuscuz e maçã do amor, entre outros. Veja na tabela a quantidade vendida de cada tipo de comida. Então, nós temos aí, o cachorro-quente foi vendido 240, o milho 180, o curau 140, o cuscuz 180 e a maçã do amor 60. Então, aí, eles já deram a tabela. O que vocês vão fazer agora? Vão passar para o gráfico. Então, vocês vão organizar os dados dessa tabela no gráfico de barras a seguir. Então, vocês vão pintar quantos quadradinhos estão referentes aí à quantidade que foi vendida, certo? Então, tem lá, vocês viram que começa 0, 20, 40, 60, 80, vai aumentando, né? Então, vocês vão ver aí, por exemplo, a maçã do amor vendeu 60, então vocês vão pintar aí os quadradinhos que dão 60. Tem que pintar exatamente aí, Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que tem que fazer com os outros. A maçã do amor, eu vou pintar 3 quadradinhos. Por quê? Vai cair bem na linha ali dos 60, então só é para pintar os 3 quadradinhos, certo? E aí os demais vocês vão realizar aí, ok? É só olhar embaixo e pintar, ver qual que é do outro lado, tá mostrando aí quais são os tipos de comida e na parte de baixo tá mostrando as unidades vendidas, certo? Então, é só acompanhar e pintar. Se vocês sentirem alguma dificuldade ou não entenderem o exercício, por favor, manda um e-mail para a tia Najara, que eu explico novamente. A tia vê uma outra forma para vocês entenderem como realizar essas atividades no gráfico, certo? Então, olha só. De acordo com as informações, é correto concluir que A. Foram vendidos 200 unidades de cuscuz. B. Foram vendidas 2 unidades de cuscuz a mais que as de curau. C. A menor quantidade vendida foi de cachorro-quente. E D. No total, foram vendidas 320 unidades de milho de curau. Então, vocês vão ver qual é a resposta certa. Só uma é certa, tá bom? Então, pode fazer um X ou uma bolinha, mas somente uma resposta está certa. Combinado, turminha? Então, se tiver qualquer dúvida, manda pra tia Najara, tá bom? Espera aí mais um pouquinho, que já nós teremos mais uma aula, certo? Então, a próxima aula será de história.